um vírus, ele seria humano ou não humano? Como a gente caracterizaria este elemento diante desse processo? Mais um vídeo da série Covid-19 e as teorias sociais. Muita coisa acontecendo, muita coisa para falar, muitas reflexões. E hoje, dando continuidade ao último vídeo sobre o papel do vírus e o espraiamento pela sociedade, pela humanidade, na verdade a gente tem que refletir se esse vírus ele está só se espalhando pela humanidade ou se ele também está tomando outros caminhos, se já tomava outros caminhos antes com o que a gente chama de animais. Então repensar um pouco essa cisão entre humanos e animais, entre natureza e sociedade, natureza e cultura, que é o que a gente está vivendo nesse momento em que a gente vê claramente a circulação de um elemento que é o vírus, ou melhor, da infecção, a circulação dessa possibilidade dessa infecção a partir de pessoas, e não só pessoas, mas a partir de locais que podem estar infectados, a partir do ar, a partir de situações nas quais a gente percebe claramente que a questão da agência humana, ela é uma ínfima parte de uma grande, de uma longa cadeia de relações, de uma ampla rede que compõe todo esse processo. Então, voltando novamente aos estudos de Latour sobre cadeias sociotécnicas e essa forma como a sociedade se compõe, como o coletivo se compõe, até porque Latour não gosta de falar em sociedade, mas ele pensa em termos de coletividade, porque é justamente isso, a coletividade ela não se define apenas pela força e pela presença de ações humanas, mas ela engloba uma série de outras agências, uma série de outros elementos presentes nesse processo como um todo, e é o que a gente está observando claramente nesse momento em que é possível a gente perceber como, por exemplo, uma maçaneta infectada ou um elevador infectado, ele pode ter claramente a agência no momento da transmissão do vírus. Então, mais do que nunca, é necessário a gente retomar os estudos de Latour para entender um pouco dessa nossa realidade complexa que estamos vivendo. Para começar, então, o Latour ele mostra como, de fato, o que tem que ser rastreado são os vínculos entre os diferentes grupos. E por isso que ele usa a noção de coletivo. É assim que não há um grupo único, não há uma sociedade formada só de humanos, mas diferentes agrupamentos, diferentes composições, que é isso que nós, cientistas sociais, deveríamos, ao menos, tentar seguir, descrever, entender e relacionar, deixar isso tudo muito claro, tudo muito descrito numa cadeia, ao invés de trabalhar, segundo ele, com conceitos. Ora, o que tudo isso nos mostra com relação a uma situação como essa de espraiamento de um vírus? Em primeiro lugar, que mais do que nunca a gente percebe a dissolução do corpo social, a gente percebe a sociedade se desmantelando, uma série de certezas que haviam sido colocadas se dissolvendo, se desmantelando. Isso porque, como ele vai dizer, essas associações elas mudam o tempo todo, e a gente está claramente num momento em que outras associações tomam o jogo e outras tantas deixam de existir. E é por isso que a noção de social ela pode ser substituída, segundo Latour, pelas noções de interação e associações. E que vínculos são esses que são mantidos? São os vínculos que podem durar neste momento. Os que não podem durar neste momento, eles estão sendo dissolvidos, como a gente percebe aí, uma série de atividades deixando de
de existir, ou sendo interrompidas, ou retomadas a partir de outros nós, outros fios dessa mesma cadeia, ou trazendo elementos de outras cadeias para ajudar na composição das atividades que antes eram realizadas de uma maneira totalmente diferente. Isso mostra para a gente como, num momento específico da nossa ação social, incidem uma série de elementos, de artefatos, de possibilidades. E justamente isso é a ação. A ação é constituída uma série de forças muito diferentes, muito heterogêneas. E qual que é a ação do vírus, então? De que forma a ação do vírus se dá? Se a gente continuar, segundo Latour, pensando em termos muito cartesianos de separação entre ciência e entre natureza e cultura, natureza e sociedade, a ciência de um lado tentando explicar os objetos científicos de outro, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque a gente não consegue entender justamente todo o esforço da ciência natural e com razão está em entender o funcionamento do vírus. Entender o funcionamento significa voltar no tempo, voltar nas associações, nas cadeias, entender todo o processo dele biologicamente, como que ele se constitui, como que ele se forma, como que ele evolui, como ele se transporta, como ele se comporta ao longo do tempo, em diferentes momentos. Mas para isso a gente tem que abrir o olhar para inúmera cadeia de associações e de elementos que estão presentes desde o momento em que o vírus, vamos supor, começou a ser disseminado para uma pessoa e essa pessoa passou a disseminar para as demais. A partir daí, então, nesse pequeno processo de uma contaminação de um para um e de um para outro, até chegar em um para N, a gente percebe que houve uma série de elementos presentes. Houve objetos, os lugares que as pessoas frequentaram, onde elas tocaram, o que elas comeram, com quem que elas conversaram, de que forma elas conversaram, elas estavam vestidas, elas estavam protegidas, elas estavam distantes um do outro, elas vestiam máscaras ou não. Todos esses elementos são alguns exemplos dos artefatos, dos mediadores que compõem uma ação social e que tem, sim, todo o poder de criar uma realidade muito específica que vai ser a transmissão do vírus ou não. Além disso, se a gente não considerar esses elementos na cadeia, a gente corre então o risco de enxergar o vírus como um vilão, o que não há nada mais engraçado do que todo mundo, e a gente percebe essas representações, né, do vírus, de um negócio tão minúsculo como uma entidade que se coloca frente aos humanos, que se coloca contra os humanos. Ora, nada mais é isso do que um reflexo de uma visão muito estreita, de uma visão muito dicotômica, que foi criada, forjada a partir da modernidade, dos homens se colocando em oposição à natureza e, ao mesmo tempo, numa posição muito de supremacia. Só que aí chega um momento em que a gente é obrigado a olhar não só para nessa nossa supremacia, na constituição do que é chamado de humanidade, na própria ideia das ciências sociais, mas a gente também é obrigado a enxergar como, diante desse longo processo complexo que a gente não está conseguindo lidar enquanto humanidade, é porque a gente não considerou, a gente não deu um olhar mais aprofundado e merecido para outras formas de ação, de considerar, então, a força que tem, a potência que tem, por exemplo, um objeto, a potência que tem um animal, que foi o animal que muitas vezes, né, transmitiu ou hospedou esse vírus. E mais uma vez a gente precisa então desconstruir essa nossa forma de enxergar o mundo para recuperar uma outra visão que é mais o que o Latour vem trazendo hoje quando ele chama de Gaia, quando ele pensa nessas associações muito mais complexas, nessas redes complexas de formações
que são, de fato, o que permite a gente entender o processo como ele está se dando. Quando Latour vai chamar de Gaia, quando ele vai defender essa ideia na sociedade no momento atual que a gente está vivendo, é justamente para reconfigurar a ideia de que o planeta Terra ele é um domínio dos humanos. Na verdade, os humanos eles são um elemento dentro de uma longa cadeia de relações com outros elementos, animais, vegetais, minerais, todas as questões de clima, todas as questões de movimentos dentro da atmosfera, etc. O ser humano ele constitui um ínfimo elemento dentro de uma longa cadeia. Ele não tem supremacia sobre os demais elementos. Isso é separar, então, romper com essa cisão entre natureza e humanidade que paralisou a ciência, segundo Latour, desde o modernismo. E é a nossa alternativa, então, agora é sair desse regime, dessa noção de modernização e ingressar num outro modo de pensar, em que a gente não é o único agente consciente sobre os outros elementos que são passivos. Mais do que nunca, essa situação do vírus traz, então, a necessidade da gente lidar com as redes de associações, que são uma série de fenômenos que estão ocorrendo e que estão envolvendo múltiplos organismos, criando muitas vezes a sua própria condição de sobrevivência, ou seja, a gente nem chegou a falar em mutações de vírus, mas isso pode vir a acontecer claramente. E a partir daí, vai ficar, se não ficou até agora claro, vai ficar ainda mais evidente como o poder do ser humano ele não pode se dar nessa supremacia, partindo desse pressuposto dessa supremacia. É preciso pensar, então, em elementos e elos constitutivos de processos que vão gerar determinadas condições de sobrevivência ou não da própria humanidade. E é muito claro como essa questão do espraiamento do vírus, ela de fato revela como existe uma grande quantidade de coisas que a gente precisa realmente mudar. E é isso que eu falei no último vídeo, quando eu elenquei as cadeias de associações, as coisas que se afetaram durante esse período, e que é o momento da gente refletir sobre isso, o que a gente quer manter e o que a gente quer desinvestir. Porque pela primeira vez, talvez a gente tenha que olhar com mais clareza e nos responsabilizarmos pelas cadeias que alimentamos e aquelas que não alimentamos. E colocar na balança se essas que a gente está alimentando, elas vão, ao longo prazo, criar associações positivas para a nossa sobrevivência nesse planeta, ou se, pelo contrário, essas cadeias que a gente está alimentando, elas vão cada vez mais dificultar a nossa sobrevivência aqui, porque elas estão dando cabo a outros processos, estão gerando outras ações, e aí o encaminhamento, o encadeamento das ações está levando para uma situação que é muito sem volta. Então, Latour traz essa possibilidade da gente refletir muito sobre esses conceitos de artefatos, de elementos da rede, de fenômenos, e que a gente tem sim que prestar atenção cada vez mais num momento em que o que é humano e o que é não humano, por exemplo, ele é um agente humano ou ele é um agente não humano, mas a força da agência do vírus depende do humano. O vírus morre se o humano não passar esse vírus para outra pessoa, a cadeia termina ali. Mas, então, é claro, é muito evidente como
não é o vírus sozinho e nem é o humano sozinho, mas uma grande associação e que também aí nesse intermeio entram outros milhares de elementos trocando propriedades, mudando de forma e criando outras realidades. Então a grande lição que fica é cada vez mais esse personagem, o vírus, tem agência sim, e ele nos leva a pensar que outros elementos também têm agência, que outros elementos não humanos se movem, provocam reações. E o mais legal é a gente, então, exercitar esse encadeamento, tentar criar essas redes encadeadas, descrevê-las, entender os processos, entender o que entra aí, as correlações. E a partir daí é que a gente consegue pensar nas mudanças de rota.